Vasco foi roubado ontem no Beira-Rio, mas o juiz foi o único culpado ou o Diniz teve culpa nesse cartório também? Outra coisa, diretor do Vasco, Admar Lopes, diretor executivo de futebol do Vasco, viajou para a Europa para trazer jogador. Vai trazer na bagagem uma contratação aí. O atacante do Rennes está muito próximo de fechar com o Vasco. Vamos falar de tudo sobre isso, mas antes, deixa eu pedir só para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa. Tá falado? Vamos para essas histórias todas aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o seu programa Café do Gigante, um programa de segunda a sexta aqui do canal, sempre às 8 horas da manhã. Olha, hoje a gente vai falar primeiro do Admar Lopes. Admar Lopes foi para a Europa para trazer o André Gomes, né? O Carlos Andrés Gomes é o nome dele. É um atacante, eu já mostrei aqui um vídeo dos melhores momentos do André Gomes e tudo. É um atacante, é um pontinha. O Vasco precisa de jogador que entre para dar uma resposta. Não, talvez pela condição financeira do Vasco, talvez não consiga contratar aquele jogador que vai ser titular absoluto, já chega com o status de titular, porque é difícil, o Vasco não tem grana para isso. Mas se você é um jogador que agregue, que some, que dê condições, que dê opção tática, porque o Vasco ontem, por exemplo, no jogo de ontem, o Vasco não tinha ninguém no seu banco de reservas. Se o Vasco precisava de jogar no contra-ataque, vencendo o jogo de 1-0 no primeiro tempo, precisando fazer o jogo de contra-ataque no segundo tempo, mas não tem jogador para botar, não tem, o treinador não confia. Vai botar quem? Vai botar o Lloyd? O Vasco só tinha de atacante no banco ontem, Lloyd e o Alex Teixeira. Mas isso também é um pouco de culpa do Fernando Diniz. Sabe por quê? O medo de arriscar, o medo, a covardia que está tomando conta do Diniz nessa passagem do Vasco, ela é impressionante. Tem algo muito estranho acontecendo dentro do Vasco, porque o Diniz já foi mais corajoso, já deu mais oportunidade para jogadores de base. Hoje a base não tem oportunidade nem com o Diniz no Vasco. Ele diz que está observando a base, está olhando a base, e aí ele trouxe o GB, mas o GB se machucou, infelizmente, e o Luiz Gustavo e o Rayan. O Rayan já não é mais base há muito tempo, já desde o ano passado, que o Rayan já está nos profissionais. E o Luiz Gustavo realmente subiu, ontem até entrou bem de novo, jogou bem, jogou um partidaço. O Lucas Freitas também fez um partidaço ontem. Então fica difícil para o garoto pegar a vaga, mas é isso aí. Tem que dar chance, você vai ficar improvisando o Gumora, tem que dar chance para o garoto da base. Por que eu estou falando isso? Porque ontem você tinha no ataque, no banco de reservas, Alex Teixeira e Lloyd, como eu falei ainda há pouco. Por que não tinha o Léo Jacó? Bom, vamos fazer aqui uma análise simples aqui. Vamos lá. O Bruno Lopes e o Léo Jacó, da base, entregam menos do que o Lloyd Augusto e o Alex Teixeira? Pergunta simples e tem que ser respondida. Você acha que o Léo Jacó vai entrar e vai jogar menos do que o Lloyd Augusto? O Lloyd Augusto entra, não joga nada, mas no jogo seguinte ele está no banco. O Léo Jacó tem que entrar, driblar 12 pessoas, fazer o gol, dar pirueta, gol de bicicleta, porque senão ele não está no banco na próxima partida. Não tem uma oportunidade. Mesma coisa é o Bruno Lopes. Por que não dá chance para os garotos da base? Os jogadores de velocidade, com disposição. Por que esse garoto não tem chance no Vasco? Aí fica insistindo com Lloyd, Alex Teixeira, Garré. O que é o Garré, cara? Uma situação absurda. Por que o Zuccarello não está nessa relação? Por que o Zuccarello não está jogando nesse time, não está treinando com os profissionais? Se você não tem opções, bota a base, cara. Que se dane. Tem que usar a base. Igual você não confia em ninguém. Aí você não confia na base, mas confia no Lloyd Augusto? Eu não confio no Lloyd Augusto. Você confia no Alex Teixeira? Eu não confio no Alex Teixeira. Então experimenta a base, cara. Bota o garoto da base lá, vai, o garoto da base vai, joga, faz um gol, dribla, vai para cima, vai dar calor, cara. Todos os times estão colocando jogadores de 17 anos, 16 anos para jogar. O Vasco não põe jogador da base para jogar. O jogador da base do Vasco tem que jogar, tem que ser um jogador pronto, maravilhoso, espetacular. Vai no Palmeiras, tem um moleque de 16, 17 anos jogando. Vai no Atlético Mineiro. Outro dia o Grêmio tinha um garoto aí de 17 anos jogando contra o Vasco. O Vasco não coloca jogador da base para jogar porque o seu Fernando Diniz tem algum problema. Não sei se é ele com a base ou se tem alguma orientação, que parece que tem alguma orientação para não envolver os meninos da base. A ideia é os meninos da base não se valorizar muito para poder vender barato. Só pode ser um negócio desse. A gestão está errada, o futebol do Vasco está muito errado, e aí o Pedrinho está muito errado, né? Mas vamos ver se agora trazendo esse André Gomes, é pouco, hein? O André Gomes vai ser pouco. Ele vai vir para ser titular absoluto? Eu acho que não.
Eu acho que ele não vai vir para ser o titular absoluto, porque o Ryan tá bem e o David tá jogando pra caramba. Eu acho que até o Felipe Coutinho vai ter que pensar como jogar, porque o Nuno Moreira tá jogando bem também, né? Se bem que ontem não fez uma grande partida o Nuno Moreira, mas vem jogando bem. Tudo bem, pode botar o Nuno Moreira um tempo, o Felipe Coutinho outro tempo, até porque o Nuno Moreira tá mostrando que não aguenta jogar 2 tempos. Ontem, de novo, no segundo tempo, desapareceu, sumiu, morto, não aguenta jogar 2 tempos seguidos. E olha que fez pré-temporada agora, fez uma intertemporada 40 dias. Antes era porque estava no final de temporada, agora está no início da temporada, já tem que estar jogando. Teve férias, teve tudo, mas vamos ver o Nuno Moreira para o ano que vem. Eu acho que ele é muito habilidoso, mas eu acho que ele abre o bico muito cedo, ele perde o gás muito cedo. No jogo de ontem a gente foi roubado, fomos roubado. Eu vi alguns comentários, né, o pessoal falando, não, o Léo Jardim errou. Cara, o Léo Jardim não errou, vai por mim. Existe uma regra no futebol, né, e hoje uma determinação da FIFA, que o goleiro pode receber o atendimento no campo, é o único jogador que o árbitro tem que parar a partida para o atendimento. Todos os outros jogadores, o árbitro pode exigir que tire do gramado. O goleiro, o juiz é obrigado a aceitar o atendimento do goleiro, né? E o Léo Jardim falou para ele, estou com dor. Quem é o árbitro para dizer se o jogador está com dor ou não está com dor? Ele é médico? Como é que ele assume um risco desse? Né? Mandar o cara levantar. E aí, se ele fraturou uma costela, né? Se ele, sei lá, tá com um problema qualquer lá que aconteceu, né? Numa pancada, enfim, o árbitro não é médico para decidir se o que é cera ou o que não é cera. Você achava que é cera? Eu sei que você achou que é cera. Eu também achei que é cera. O árbitro achou que é cera. O estádio todo tinha certeza que era cera. Mas você pode afirmar que o cara não está sentindo dor? Não pode. É por isso que a FIFA determina que o goleiro ele tem que ser atendido. O árbitro dá o acréscimo. O árbitro ele tem que dar o acréscimo. Quanto ele vai dar de acréscimo? Vou dar mais 90 minutos até. Só vai acabar quando o Inter empatar e virar o jogo. Ok. É direito do árbitro dar o acréscimo que ele quiser. Agora ele não pode expulsar o goleiro, cara. Aqui, o que ele fez foi um absurdo. Né? Ele já tinha dado um amarelo por cera, justo, com razão, e aí quis aparecer. Ele gosta de aparecer. Eu falei isso no pré-jogo. Esse árbitro, ele é enrolado, ele é complicado, ele gosta de aparecer. Temos um VAR dificílimo, que é o Toschi Marques, que procura pelo em ovo para roubar o Vasco, se bem que no gol do Verratti, o Verratti estava muito impedido, não estava pouco não. Um absurdo o impedimento do Verratti, porque não consegue correr olhando para o zagueiro. Aquele foi o tipo do impedimento. Tem impedimentos e impedimento, né? Aquele impedimento de escolinha de dente de leite. Mostra que o Verratti não fez base, né? Ele não conhece a regra, pô. O menino estava com a bola, né? Acho que o Nuno Moreira estava com a bola no pé esquerdo. Dificilmente ele vai chutar com o pé esquerdo, mas ele entrou na área, ele olha o Verratti, ele olha rápido, ele não está vendo os caras na linha. Quem tem que tomar conta do impedimento é o Verratti, porque o Verratti está entrando na área 2 contra 1. O zagueiro está entre o atacante do Vasco, está com a bola, e o Verratti. Ao Verratti cabe o quê? Correr olhando para o zagueiro. Se manter na linha do zagueiro, só isso, se manter na linha. Ele se colocou quase metade do peito para frente do braço, esticado para frente. Entrou em impedimento. Infantil. Ali o Vasco tinha ganho o jogo, 2-0, fechava o caixão do Inter e acabou. Mas o seu Verratti, que está numa fase horrorosa, o Verratti só é bom fazendo gol. Dentro da área. Dentro da área não está funcionando. E o Fernando Diniz não tira o Verratti. Ontem não era para sair o Ryan, ontem era para sair o Verratti. O Verratti tinha que ter saído no início do segundo tempo. Quando o Vasco voltou com aquela proposta de ficar todo lá atrás para sair no contra-ataque, que foi isso que o Fernando Diniz fez, se acovardou, botou o time para trás. Tanto é que a primeira linha do Vasco, que é a linha do ataque com o Verratti, ela ficava dentro da intermediária, a zaga afundada lá na pequena área. Para que isso? Jogo 1-0, jogo bom pra gente jogar. O Vasco parou de jogar o jogo, o Vasco desistiu de jogar no segundo tempo. Um time que foi covarde. Se você tem jogadores de velocidade para sair pelas pontas, eu entendo. Porra, dá para fazer um jogo, dá para fazer isso. Vamos segurar aqui atrás, bico para frente, que o moleque é veloz, ele vai. Mas não tem ninguém veloz. O Ryan é mercha lenta, o David é o mais rápido. Mas o David não é esse cara de pegar e sair rasgando, dar um sprint. O David é rápido ali no último terço. Não é para o David pegar a bola lá no meio de campo e sair correndo com ela. Não é do David, não é do Nuno, não é do Ryan.
Então tem que se olhar. O Fernando Diniz conhece futebol, mas montou o Vasco covardemente para segurar resultado. 1-0 tá bom, vamos ganhar de 1-0. Covarde. Porque se tivesse continuado jogando em cima do Internacional, o Internacional estava enrolado. Estava com um jogo complicado, estava um jogo enrolado. Mas o Vasco deu a bola para o Internacional botou aquele capeta que é o Carboneiro, o moleque que o cara joga, né? Um cara que o Vasco não consegue achar no mercado. O Vasco consegue achar o Lloyd Augusto, mas não acha o Carboneiro. Né? O Carboneiro custou aos $350 mil de empréstimo e o passe é fixado em 4 milhões de dólares. O Vasco trouxe por 1,5 milhão o Lloyd Augusto. É isso aí, pô. E esses 4 milhões é pago parcelado. O Vasco comprou o Lloyd Augusto por 1,5 milhão. Está comprado. Um jogador que nunca nenhum clube pagou R$1, $1 de euro pelo Lloyd Augusto. Todas as transações do Lloyd Augusto foi de graça. Todas as transações do Lloyd Augusto foi de graça. O Vasco foi lá e contratou o cara. Foi o único clube que pagou 1,5 milhão. Agora o jogador do Vasco fechou o contrato, agora fechou o negócio, né? E aí o Vasco já declarou que agora o jogador é do Vasco, então ainda tem mais 1 milhão de bônus se ele bater algumas metas. Pelo amor de Deus, 2,5 milhões no Lloyd Augusto. Só uma gestão imbecil para fazer um negócio desse. E aí não quer ser criticado. Aí o cara não quer ser criticado, fica chateadinho que está sendo criticado. Pô, presidente, fazendo besteira, cara. Tá fazendo besteira. Você não pode contratar o Lloyd Augusto, pô. Não pode contratar, ainda mais pagando 1,5 milhão. Tem que ficar de olho no negócio desse. É um absurdo que foi feito. E aí o Vasco hoje precisa de 2 jogadores de ponta para poder ter o Diniz, opção no banco de reserva. Já que o Diniz não quer usar a base, ele não gosta da base do Vasco, ele acha que a base do Vasco não vai dar resultado, e aí ele não tá botando os meninos. Bota um moleque para... Se você não tem ninguém, quando você tem, você não tem ninguém. Você tem Lloyd Augusto e Alex Teixeira pro ataque, que é o Thiago Mendes, não tem a mínima condição de entrar em campo ainda. Forçaram uma situação de botar o Thiago Mendes. O Thiago Mendes virou a primeira opção ontem. Primeira opção, a entrada do Thiago Mendes. Parecia que era no script, estava combinado. Ó, você vai entrar, porque você é legal, porque você veio pro Vasco, nós gostamos de você, você aceitou jogar no Vasco, então de presente, vou colocar você em campo. Porra, só pode ter sido isso. O cara não tem a mínima condição. Será que no treinamento ele treinou bem? Ele vem treinando bem? Ele não tem a mínima condição. Primeira bola que ele tomou o cartão amarelo, ele estava totalmente fora do jogo. Totalmente fora do ritmo, não conseguiu acertar nada, não deu um passo, fez um desarme. O Thiago Mendes era -1 ali na frente da área. Para que voltou o Thiago Mendes? Virou a primeira. O Thiago Mendes passou à frente ontem do Cocão, que vinha entrando, do Jair, do Paulinho, de todos os volantes. E estava lá no banco de esforço, nem relacionado é. E para que você trouxe Thiago Mendes nessa condição? Eu falei, o cara não tem condições para jogar, o cara não joga uma partida há muito tempo, não é questão física, é questão de jogo, ritmo de jogo. O cara tá fora, o cara não joga há muito tempo. Mas não, ele vai treinar no Vasco, ele vai ficar treinando durante os jogos, né? Vai ficar falhando, treinando durante os jogos, a gente perdendo ponto. E aí, quando for lá na última rodada, ele vai estar jogando pra caramba. Pô, Thiago Mendes pro ano que vem, né? Porque para esse ano não dá. Isso não é reforço, cara. Precisa de jogador que venha para jogar com saúde, que esteja jogando. Vamos ver se o Vasco acerta pelo menos. Vai precisar de pelo menos 3 contratações. Vai precisar de pelo menos 3 contratações, né? Um zagueiro e 2 pontas. Pelo menos 3 para acertar essa situação. O certo era contratar mais 5, mas não vai contratar. Não vai contratar. O Vasco não vai contratar. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem criatividade, o Vasco não tem um scout que descubra jogador. Esse Carboneiro jogava aqui no Racing, da Argentina. O jogador era do Racing, cara. O jogador perto de você, aqui do lado. Todo mundo assiste o campeonato argentino, conseguia ver o Carboneiro. Pô, não precisa de scout. O Vasco não consegue ver isso, pô. Que isso? Que coisa é essa? Tá muito errado o Vasco nesse ponto. Mas é isso. Mas de qualquer maneira, o juiz atrapalhou muito, né? O senhor Flávio Rodrigues. Ele atrapalhou demais o Vasco ontem. Porque ele não é médico, ele não pode decidir isso. Ele tem que ser afastado, tem que ser afastado. Vários comentaristas de arbitragem, em vários canais, inclusive no Sport TV, na Globo, aquele PC Oliveira, que não gosta do Vasco, e mesmo assim ele disse que, olha, tá tudo errado. O árbitro não pode decidir se o jogador tá fazendo cera ou não. O árbitro dá o acréscimo. Se ele estava irritado com o Léo Jardim, numa próxima jogada que o Léo Jardim fizesse cera em pé, ameaçado de bater tiro de merda, até ele expulsasse, então, tudo bem. Aí ele expulsou por cera. Mas ele expulsar por cera, o cara que está deitado dizendo que estou com dor, o Léo Jardim falou: estou com dor. Eu estou com dor.
E ele não fez. E no primeiro tempo, estava 0-0, o massagista mandou o goleiro Rocher do Inter se jogar no campo e ele não foi lá e não deu amarelo pro cara. Ele não fez nada, deixou o cara ser atendido. O problema é que ele estava com pressa para o jogo andar para o Internacional. Ele estava com pressa. Ele queria agradar o pessoal do Internacional. É isso aí. Ele estava com pressa, ele estava nervoso que o Internacional estava perdendo o jogo. Muito, muito ridícula a atuação do árbitro, suspeita essa atuação, muito complicada. E o Vasco já fez ontem emitiu uma nota de repúdio, botou uma nota oficial e diz que hoje vai estar na CBF formalizando isso e quer uma punição para o árbitro. Mas os 3 pontos nós perdemos, né? Perdemos 2 pontos aí, ficamos só com empate. Tá falado, mas o Vasco não jogou mal. O Vasco jogou bem o primeiro tempo. O Vasco fez um primeiro tempo de almanaque, jogou muito bem o primeiro tempo, mas tem que conseguir jogar 2 tempos iguais. Só jogar um tempo, né? O futebol é 90 minutos, né? Um pouquinho mais até por causa dos acréscimos. O time tá morrendo com 20 minutos. O time do Vasco, alguma coisa acontece. Deve ser, não deve ser, mas eu não acho que é preparação física. Eu acho que é dos próprios jogadores. Os jogadores morrem em campo, não tem condição, assim, já é deles mesmo, é da individualidade dos caras. Os caras não têm caixa para jogar 90 minutos, infelizmente. Galera, fique com Deus, um grande abraço. Daqui a pouco tem vídeo no canal, o Almoço do Gigante. Fui, tchau.